Espaço sagrado, arquitetura, diaconato, enfim, muita coisa que nós podemos conversar neste nosso podcast. E para isso eu trouxe um convidado, mas logo mais iremos conhecê-lo. Para conhecer um pouco mais, eu convido você a vir comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e estamos hoje aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar. Neste podcast onde nós falamos um pouco sobre liturgia, até mesmo espiritualidade, porque isso está permeado em nossa liturgia. Para você que nos acompanha pelo YouTube, já faça um convite. Deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like, vai fortalecendo também o nosso trabalho. Para você que nos acompanha pelo Spotify ou pelos outros canais do podcast, pode estar compartilhando o link para que mais e mais irmãos possam ser alcançados por este podcast. Como eu falei no início, eu trouxe hoje uma pessoa muito importante, pelo menos para mim é uma pessoa de grande importância, é uma pessoa fantástica que tenho um carinho muito grande em estar recebendo. Quando fiz o convite, prontamente aceitou e confesso, digo a vocês, que fiz o convite já achando, cara, é importante, tenho a agenda cheia, vai ser difícil. Que nada, prontamente se colocou à disposição para gravar conosco. Aqui estamos com o diácono Henry Cunha, que foi ordenado comigo, meu irmão de ministério, aqui da Arquidiocese de Curitiba. Um prazer muito grande estar com você. Prazer, diácono Cleverson, prazer de estar aqui com você, nosso irmão querido, ordenado junto pela Igreja Católica. Agradeço o convite. E saúdo também a todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. E estamos aí, né, para conversarmos sobre, como você bem falou aí, sobre o diaconado, sobre espiritualidade, sobre o espaço sagrado, né, e até pela minha atividade também. Então agradeço imensamente o convite para estar aqui contigo. Muito bem, eu agradeço. E já começo fazendo uma pergunta. Porque o diácono falou para mim assim, eu sou tão desconhecido, capaz, né? Eu quero conhecer então um pouco mais sobre o Henry. Quem é o Henry nesta difícil, fila, né? Pergunta muito difícil, né, meu irmão? O Henry é uma pessoa que teve vários trajetos na vida já, né? Muito antes de ser arquiteto, muito antes de se imaginar um diácono. Uma pessoa que nem era de igreja, não é? Uma pessoa que vivia um católico daqueles assim, muito usual por aí, que não ia nem em missa e tal, né? E um belo dia teve um encontro com Jesus muito forte que o fez mudar. Legal. Antes disso já era arquiteto, né? Antes disso já tinha feito várias coisas na vida, mas até chegar lá, depois dos 40 e poucos anos aí, né? Sim. Então é uma vida assim, de mudanças assim, né? E que o que a gente puder contar para as pessoas que for ajudar alguém, no sentido desse encontro com Deus, encontro com Jesus, eu acho importante também, né? Por isso que eu aceitei rapidamente o convite. Legal, eu fiquei sabendo que já jogou futebol, eu fiquei sabendo que percorria os caminhos do Teatro Guaíra, eu soube de muitas coisas dessa vida. E como é que foi esse seu discernimento, né? Como que foi essa, como você mesmo vai falar, essa transformação, essa conversão, este encontro com o próprio Cristo? Já joguei futebol mesmo no grande Curitiba Futebol Clube. Deus, né? Seja louvado. Deus seja louvado, que hoje está meio capenguinha, mas se Deus quiser já vai melhorar também, né? E esse caminho mesmo de conversão, né, meu irmão e queridos ouvintes e participantes deste meio de comunicação, se deu de uma forma assim meio difícil, na verdade, né? Foi um tempo em que eu tive um câncer, na verdade. Eu tive uma doença que veio do nada, né? E acabou me transformando, porque o interessante é que, mesmo a doença chegando, eu não, mesmo não sendo uma pessoa religiosa na época, eu não tive medo.
Uhum. Eu não tive medo não porque eu me achava forte, como alguém pode achar, Sim. não, eu vou vencer essa doença. Uhum. Pelo contrário, eu me sentia tão pequeno, e a gente falava agora há pouco, não sou conhecido e tal, Sim. continuo me achando pequeno, me achava tão pequeno que eu cheguei, mesmo sem ser religioso, no dia da minha operação, né, de um câncer, eu falei, Senhor, que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Se for para eu ser curado, que seja curado. Se for para eu morrer, que eu morra. Uhum. E se eu for para ficar aqui, o Senhor faça o que quiser de mim. Olha só. E daí eu brinco, né? Quando eu falo na paróquia, assim, né? E olha que Deus escuta. E como escuta, né? E Ele fez de mim o que Ele quis, não o que eu quis. E começaram a acontecer as coisas. Aos pouquinhos, veio a cura, né? Sim. A operação e tudo mais. E veio uma vontade interior de se aproximar de Deus, de se aproximar da igreja. Mas não por medo, foi uma coisa que foi uma indução, assim, forte. Faz lembrar a história de alguns grandes santos, né, que tiveram sua vida transformada, Agostinho, Francisco, Inácio, que tiveram sua vida transformada por algum desígnio que Deus colocou à frente deles, e a partir disso houve um encontro, né? Guardadas as devidas proporções, né? É bom falar. Sim. Uma vez eu acordei num domingo, assim, só para falar um pouco disso, né, também. Sim. Acordei num domingo, eu morava sozinho, né? Eu morava sozinho, já era arquiteto, já trabalhava, meu escritório ficava na frente da minha casa, separado e tal, assim, do ambiente da minha casa, né? E um dia eu levantei e ouvi uma voz assim me dizer, vá até o santuário de Schoenstatt e agradeça a sua vida. E aí realmente eu me desloquei para lá. Fui, andei, e nesse caminho me veio um choro muito intenso, eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar, ainda não era um religioso, ainda não era uma pessoa que buscava a igreja. E chegando lá eu fiquei umas 2 horas chorando, ajoelhado diante do altar, naquela pequena capela. Linda, diante capela. Das imagens. Depois eu fiquei ali fora rezando, e assim começou um caminho de volta para Deus, né? Porque Deus está sempre esperando a gente, né? Deus está sempre esperando o filho pródigo, o pecador, aquele que fez tudo errado. Olha. E aos poucos foi sendo assim a minha volta. E a volta, como o próprio Cristo vai nos dizer, que é por meio da mãe, né? Por meio da mãe. A mãe que vai lhe conduzindo, vai lhe ajudando. É bonito de ouvir isto, essa experiência de transformação, né? E veja, a questão da mãe na minha vida, eu nunca fui uma pessoa piedosa no sentido mariano. Mais tarde eu vim ter um sinal também, depois já como diácono, dessa questão na minha vida, né? E para ser chamado de diácono, eu fui me aproximando da igreja. No primeiro dia me chamaram para uma leitura, eu jamais tinha feito isso. E foi assim, né? Nesse caminho, resumidamente. Senão a gente fica 3 dias falando de conversão aqui. A gente tem tempo, mas eu acho que nem tanto assim. É verdade. Né? Mas é bonito. Mas é o encontro com Deus. Um encontro com Deus. Assim como a própria liturgia também vai nos favorecendo para este encontro. Num outro vídeo falava um pouco sobre essa questão do que é a liturgia. A liturgia é o encontro com o Senhor, mas que não acontece apenas na celebração, né? Ela acontece nos mais variados instantes e momentos da nossa vida. Você mencionou, acho que umas 2 ou 3 vezes, já era arquiteto, né? No processo de conversão, no processo de caminhar com o Cristo. E como que se deu, então, antes, agora fazendo o resgate anterior, como que se deu aí esse caminhar para a arquitetura, tendo em vista que o meu podcast também, nós temos vários jovens que vão nos acompanhando, que de repente não sabem ainda qual caminho trilhar, vai que desperta uma vocação para a arquitetura? Isso. Né? Como é que se deu o seu encontro? A arquitetura já fazia parte de mim, né? Aliás, a parte artística, né? Como você mencionou ali, Teatro Guaíra, meu pai trabalhou 50 anos no Teatro Guaíra, então eu tinha essa parte artística meio aflorada, realmente, mas não sabia desenhar desde criança. Sim. A mãe nos colocava assim para parar de fazer bagunça em casa, em dia de chuva. Qual é a mãe que não faz isso, né? Para desenhar no corredor. E a gente ia desenhando, né? E foi se desenvolvendo. Assim. E eu não sabia desse dom, assim, né? Eu não sabia que eu sabia desenhar. Tanto é que meu primeiro vestibular foi para medicina.
Olha só. Eu estudava biologia, feito louco, e era a medicina que eu queria. No fim não era isso, né? Talvez Deus já estivesse dizendo outra coisa ali que mais tarde a gente ia entender, né? Que é essa atividade que eu faço também agora. Talvez não quero que você cure, mas que você construa. Que você construa. Olha só. Muito interessante. E daí um amigo meu, né? Você vê sempre as relações, como é importante nós termos as relações. Sim. Os amigos, estar próximo dos amigos, né? Me falou, Henry, você desenha tão bem, por que você não vê o curso de arquitetura? Hoje falar para os jovens isso, ver o curso de arquitetura é muito simples, porque as redes sociais, né? A informação está muito aflorada. Mas nos anos 80, né? Isso você ouvia falar muito pouco, revista de arquitetura não tinha podcast, não tinha toda essa comunicação que você tinha, né? O acesso pelas mídias e... Mídias, não existia nada disso, né? A gente estudava com aquele livro, assim, com fotos em preto e branco. A famosa Barça. A Barça, Mirador, né? Mas enfim, daí eu fui fazer arquitetura mesmo, né? E mais tarde a gente entende os porquês, né? Hoje eu sou professor também, né? E tenho esse lado também de me dedicar à arte sacra, ao estudo do espaço sagrado e contribuir com a igreja também, né? Eu não sabia que isso ia me levar na igreja também. Olha só. Né? Por meio da sua conversão, vou chamar de conversão. Por meio da sua conversão, do seu contato com a igreja, é que foi te despertando dentro da arquitetura este olhar para o espaço sagrado? Posso dizer que tenha isso contribuído? Totalmente, né? Foi um padre, o padre Orides Palotino, da Cristo Rei. Foi o primeiro que me viu como arquiteto na paróquia e me puxou para fazer uma capela das velas que pegou fogo lá. E aí começou. Ele era amigo do Cláudio Pastro. Cláudio Pastro fez um trabalho nessa igreja, no Santuário Cristo Rei, na época, né? E notório, né? O Cláudio Pastro, já falecido, grande artista do nosso tempo aí da arte sacra, muito estudado, por sinal, por várias pessoas. Exato. E o Padre Orides me estimulou, assim, a estudar isso, a ler a respeito e tal, né? Então, foi aí a sementinha que me fez, assim, me voltar a olhar para a igreja, assim, naquela época. Eu já estava entrando, assim, na igreja, frequentando, depois fui convidado para ser ministro, e logo em seguida, no dia do padroeiro, 2011, dia 10 de agosto. Ou seja, né? Padroeiro Cristo Rei, final de ano, para quem está nos acompanhando, viu? Não, no padroeiro dos diáconos. Ah, melhor ainda, olha só. Dia do padroeiro dos diáconos, eu fui chamado para o diaconado em 2011. 2012 entrei na escola diaconal, daí aceitei, demorei para discernir isso, quase caí duro, né? Porque nunca imaginei entrar para um serviço desse da igreja. Jamais imaginei, não me achava digno, não me acho digno ainda, né? De servir a igreja, né? Com essa intensidade. E assim foi, né? Que legal. E é interessante ver os caminhos, né? Você mencionou o Cláudio Pastro, que tem uma obra muito conhecida, que é o Santuário de Aparecida, o Santuário Nacional de Aparecida, assim como outros tantos trabalhos dentro da nossa igreja e que contribuiu muito para essa questão. Acredito que tenha estudado muito ele também. Né? E contribuído para a sua formação. Também mencionando a questão do diaconato, o seu caminhar neste percurso. E vem muitas pessoas perguntando, muitas vezes nos podcasts, e você que nos acompanha, coloca aí nos comentários, se você estiver pelo YouTube, alguma pergunta ou algo do gênero, que depois provavelmente a gente se coloca mais uma vez para gravar. Mas essa união, né, entre o profissional, o diácono, e como lidar com isso tudo, mais a família, porque o senhor é casado, né, tem esposa, filho. Então, como é que é lidar com tudo isso? Então, agora eu vou fazer um pouco mais incisivo. Diaconato, falar um pouco mais do seu diaconato, do seu ministério. Hoje você exerce o diaconato não mais na sua comunidade de origem, vou assim dizer, mas como é que é desempenhar esse exercício ministerial e desde o convite, né? Porque você foi convidado por um palotino e hoje exerce o diaconato com um diocesano. Né? Então, ótima pergunta. É um caminho, né? Um caminho, quando você é chamado a ministério ordenado, né? Ou qualquer ministério também,
há momentos de sofrimento. Sim. Então a gente passa realmente por mudanças interiores, mudanças até de paróquia, que foi o meu caso, que foi difícil também, mas problemas aconteceram, né? Mas que são enfrentados com oração e com entregar-se a Deus. Perfeito. Não fui eu que mudei de paróquia, Deus me mudou, porque a transição foi diferente, não fui eu que fui pedir, nem nada, foi uma coisa bem suave, mas os sofrimentos aconteceram. Então, o sofrer, que é uma coisa que nós, até no nosso último retiro, nós falamos sobre não fugir da cruz, né? Perfeito. Dom Reginei pregou no nosso retiro, falou que nós não devemos fugir da cruz e falou que São João foi o único que não foi martirizado, é o único que estava aos pés da cruz. Olha que bonito. Um aprendizado muito interessante esse Exatamente. que Dom Reginei nos passou nesse retiro, né? E assim, realmente não fugir da cruz é enfrentar as dores, como tantos irmãos aí que estão nos ouvindo e nos vendo, enfrentam dores e às vezes querem desistir da vida. Sim. Não, enfrente, não por você, mas se coloque nas mãos de Deus. Então, Perfeito. se colocando nas mãos de Deus para o diaconato, também. A família é preparada para isso, né? A escola diaconal na época, hoje é o ID, ela prepara a família também, a esposa, a família para acompanhar os desígnios do diácono. Então não tem aquela coisa de ciúme, não estou com você, né? Não, ela sabe que você está dedicado ali e se dedica à família. E nos falavam na escola diaconal, né? O diácono é 100% da igreja e 100% da família. Perfeito. Uma conta que não fecha, né? Uma conta teológica, digamos Exato, assim. Então, exato. a gente vai com grande amor, com grande entusiasmo sempre, né? É uma cronologia com uma escatologia junto, Total, né? total, né? A gente não tem domínio disso, né? Exato. Então, realmente, eu vejo uma dimensão do diaconato também no trabalho, que é muito importante. Então, para as pessoas saberem que o diácono é um ministro casado, que não é um ministro que só se dedica à sacramentalidade. Perfeito. Ele se dedica como semente no mundo, que essa é uma das funções do diácono. Ou seja, dou aula também ali na PUC, no curso de arquitetura, é bom falar, né? Sim. E que lá a gente age também de uma forma no serviço. Né? Atendendo os estudantes, professores, sendo o diácono lá, não proclamando muitas vezes como a gente gostaria, mas sendo no mundo, uma pessoa que pode estar ali para acolher um sofrimento, né? Uma lágrima. Hoje mesmo atendi uma pessoa que foi chorar na minha frente, um estudante. Então assim, a gente está lá para dar também um apoio. Sim. Eu sou professor de arquitetura, mas é o humano que está ali, é o ministro que está ali de modo, né? É o professor não dissociado subliminar, digamos assim. Exatamente, né? Muito bem. Está ali o diácono também. E essa é a função do diácono também, né? Legal. Na caridade, né? Nas pastorais sociais e tal. Então a gente também está inserido no mundo, né? Como bacana. Um ministério que não é muito reconhecido, não é muito divulgado até, as pessoas não entendem ainda o diaconado, os padres, muitos também não entendem ainda, né? Não é um ministério que vem competir com nada, é um ministério reavivado pelo Vaticano II e que está aí para o serviço, ao lado, ligado ao bispo, diretamente, e em comunhão com o padre, em comunhão vem para somar, vem né? para somar, né? Então, isso é verdade. Você falou uma coisa tão bonita, né? O diácono é aquele que é semente no mundo. Como às vezes a gente não consegue conceber esta semente, né, que está ali, que é plantada e que, se bem regada, se bem cuidada, vai florescer. Eu costumo dizer que nós devemos ser evangelhos vivos, porque mais do que chegar para frente do aluno e não, peraí, Jesus disse que... você não faça isso, não faça aquilo, não é isso. Exatamente, é eu ser o Jesus para ele, né, eu acolher, estar junto. É bonito ouvir isso. É ter um olhar amoroso, né? É ter as mãos estendidas. Sim. Porque às vezes até os estudantes, eles têm aquela imagem que o professor é aquele cara fechado. Né? Não, vários na PUC procuram ser assim também. Sim. Né? Abertos, acolhedores, né? Com um olhar caridoso, né? Um pouco mais de parceria, né? Vamos assim dizer, você estar mais próximo. Isso acho que facilita um pouco, né? E isso reaviva a gente também, porque a juventude também traz as novidades comportamentais da atualidade. Perfeito. Então, assim, como que eu vou, como igreja, dialogar com o jovem se eu não tenho contato com o jovem? Como que eu vou entender a linguagem dele,
o que está acontecendo com o jovem, as influências que os jovens estão tendo, né? Se eu não estou lá. Eu sou um privilegiado de estar trabalhando com a juventude, na faixa aí de 17, 19, 22, mais ou menos assim, porque eu acabo tendo uma boa noção de como é a vida deles. Legal. Né? E se sente jovem também. Mais ou menos. Nem tanto. Não é? Mas isso reaviva o coração da gente. Com certeza, né? com Enche certeza. o coração da gente, né? Legal. Eu trabalho com a juventude também, um pouco mais jovens, mas eu me sinto assim, reanimado e reavivado pela juventude e por tudo aquilo que eles nos trazem. Às vezes algumas angústias pelas quais a gente já passou e que a gente consegue dar um direcionamento, né, por meio da religião, por meio daquilo que a gente estuda na teologia, sem precisar tocar em teologia. Exatamente. Né? Então, e os jovens trazem ensinamentos para nós. Sim. Trazem as suas realidades. E para a igreja isso é uma matéria muito rica. Como que nós podemos nos comunicar o evangelho ao jovem, né? Com a linguagem dele, ou dentro das realidades deles, assim. Perfeito. Né? Na época de Jesus também haviam as controvérsias e movimentações, coisas difíceis. O nosso tempo é a mesma coisa. É a mesma coisa. E a linguagem, e o evangelho é vivo. Sim. Ele fala a todas as realidades de hoje também. Então, é realmente uma coisa muito prazerosa, né? Você ser um ministro dentro de um meio secularizado, embora, Sim. Né? Mundo secularizado cada vez mais. E a gente vê isso no comportamento das pessoas, né? Exatamente. Mas não que a gente fique julgando. O que a gente quer é fazer uma atitude contrária, né? Se há uma mão fechada, estender a mão. Exatamente. Né? Se há um olhar para um lado, não, olhar nos olhos. Perfeito. Deixar de olhar o telefone, celular e olhar nos olhos, né? Então, a tecnologia, esse diabinho aqui, tão bom, mas tão ruim também. Exato. Não é? Tem seus ônus e bônus. Ônus e bônus, não é? Verdade. É interessante. E você falou tanto da juventude, falando tanto das situações evangélicas nas quais nós passamos. A gente poderia passar aqui horas e horas conversando, já falamos isso, mas eu queria só fazer um pedido, porque a gente vai dividir este vídeo em 2. Então, para você que nos acompanha ou que nos ouve, depois acompanhe-nos na continuidade. Mas antes de encerrar, eu queria lhe pedir uma frase que possa ser, até mesmo para a nossa juventude, algo que seja motivacional, evangélico, aquilo que hoje toca o seu coração, que você, inclusive vindo já, né, deste retiro, embebido da espiritualidade do Senhor, que possa compartilhar conosco. Muito bem. Essa é para a juventude mesmo. Hoje ainda eu conversei com uma pessoa que derramou muitas lágrimas na minha frente, uma estudante, e no fim ela tinha uma notícia tão boa para dar e estava com medo, né? Uma notícia de que tinha uma vida dentro dela. Olha só. Né? E ela estava com medo de várias situações da vida dela. E então a minha mensagem é de coragem e entregue-se a Deus. Não tenha medo da felicidade, da vida que Jesus nos dá. Sim. Porque Jesus é a própria vida, não é? E Jesus nos tira esse medo. O medo nos paralisa. Então, juventude, não tenha medo. Juventude, não tenha medo de entregar-se a Jesus. Você não vai ser motivo de chacotas nesse mundo secularizado. Você será uma pessoa especial porque você vai acolher as outras pessoas. Você será Jesus para essas outras pessoas. Então, é essa mensagem que eu deixo assim para a juventude aí, né? Olha que legal. Assim como Maria, né? Falávamos da mãe, Maria. Tenha coragem, mesmo com uma vida nova. Do Fiat, né? Faça-se. Não o Fiat da fábrica, Isso. por favor. Fiat, faça-se, né? O faça-se em mim a sua vontade. Que bonito. Isso. Coragem, juventude. E inspirados em Nossa Senhora, eu peço ao meu irmão que nos conceda a bênção. A todos os jovens, a todos que estão nos acompanhando aqui, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santa Mãe, a bem-aventurada Nossa Senhora de Guadalupe, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos acompanhe no próximo podcast para mais informações com esse diácono que tanto tem o carinho, paixão e, enfim, vamos falar no próximo momento.